Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo em nosso canal, um jogo que certamente não vai encerrar por aqui, né? 1 a 1, Ceará e São Paulo. Eu deixei minha opinião, meu palpite sobre esse jogo, que seria um empate e também 1 a 1, por conta desse São Paulo de hoje em dia, que toda vez que o São Paulo tem a oportunidade nesse Brasileirão de assumir de vez a liderança, o São Paulo infelizmente não consegue, né? Mais uma vez, o jogo contra o Vasco ficou 1 a 1. Alguns torcedores, analistas também, acharam que foi um resultado aceitável pelo momento que o São Paulo teve, a intensidade no jogo contra o Flamengo, mas quem tem o desejo de ser campeão tem que passar por cima disso tudo, pessoal. Essa é a minha opinião. O jogo contra o Ceará era o momento de recuperar esses pontos perdidos com o Vasco da Gama, e o São Paulo, pela intensidade, a movimentação, a entrega do primeiro tempo, eu pensei que o São Paulo certamente iria dessa vez conseguir a vitória e a recuperação no campeonato e assumir de vez a tão sonhada aí liderança da competição. Um jogo que, como eu disse, não vai encerrar por aqui, polêmica de arbitragem, e eu já vou deixar minha opinião no vídeo aqui, o que deve ser feito e o que deveria acontecer já no andamento do jogo, porque o que aconteceu hoje foi um absurdo. Quem fala que o São Paulo é beneficiado por arbitragem e tal, é só pegar hoje, né? O juiz lá, a comissão de arbitragem hoje, Federação aí Carioca do Rio de Janeiro. Daí assiste depois do jogo para vocês verem o que aconteceu. Um gol do São Paulo que foi anulado. Esse tipo de lance do jogo, do gol do São Paulo, para muitos é realmente irregular, falando ali da primeira jogada do Pablo, né? Que teve um desvio do jogador do Ceará e depois a bola bateu no Pablo. Mas vale lembrar que o São Paulo tomou um gol praticamente parecido com esse lance de hoje. Eu não vou me recordar qual foi o jogo, mas se eu não me engano foi contra o Corinthians. Aconteceu algo parecido e deram gol. Deram gol contra o São Paulo. E a imprensa toda, a transmissão, essas coisas todas aí, né? Falaram que o lance foi legal, que o jogador do São Paulo disputou a bola, foi em direção à bola. Foi o que aconteceu hoje. O jogador do Ceará foi em direção à bola do São Paulo, que desviou e depois bateu no Pablo. Se ele não tenta atacar a bola iria passar direto. Então eu estou indo pela regra. Até aí eu estou indo pela regra. A regra tem que ser válida para todo mundo. Daí beleza, né? Daí o juizão foi lá, anulou, deu impedimento, deu o VAR, chamou, e o VAR analisou o lance e pela regra eles deram gol. Deram um gol legal. Porém, a transmissão do Premier entrou em ação, falando que se desse gol ia ser irregular, essas coisas todas. Daí o juizão foi lá, ouviu o VAR deu gol, o juiz assinalou no meio de campo, confirmando o gol. Daí o Ceará foi e cobrou o pontapé inicial lá, retomando a partida, e depois cancelou o lance. Cancelou a retomada do jogo. Isso não pode. Na hora da transmissão, que eu estava assistindo, comentando nos grupos, e até tuitei esse lance, isso não pode acontecer. E a partir desse momento, o que deveria acontecer? Já era o Raí sair de onde ele estava, ali no estádio, e já invadir o gramado. Já falar para os jogadores do São Paulo, não joga. Não joga. Espera. O juiz foi equivocado, ele deu o gol, ele apitou, deu o pontapé inicial. A partir do momento que apita, meu filho, já era. Já era. Então, certamente esse jogo vai dar o que falar. O São Paulo deve sim buscar os seus direitos dessa partida. Até o Ceará pode. Se o Ceará quiser entrar com uma ação, até o Ceará pode entrar com uma ação para cancelar o jogo. Mas certamente eu acho que eles não vão fazer isso. Se talvez tivesse perdido o jogo, quem sabe, né? Mas o que aconteceu hoje, tem que alguém da CBF aparecer, divulgar o que foi conversado, juiz, arbitragem, o VAR lá, tem que divulgar essas coisas, não pode passar pano nessa situação, não pode. E a CBF, se for uma entidade séria, ela tem que pegar esse jogo e realmente cancelar, porque foi nítido, todo mundo viu. Os jogadores do Ceará deram o pontapé inicial, ninguém reclamou.
Daí foi um absurdo depois cancelar. Teve interferência externa sim no jogo de hoje. Teve. É só olhar lá os movimentos lá do gramado, como é que foi, daí chamaram o juiz, falando, não dá gol não. Nem, deu gol, meu, deu gol já era. Deu gol já era. Então é um absurdo isso que aconteceu, tá? E certamente, como eu disse, não vai encerrar por aqui esse jogo. E o São Paulo tem que sim fazer algo dessa partida. Não pode deixar barato. Se fosse outro time aí, Flamengo, Corinthians, esses times aí, certamente iriam fazer uma pressão. Então o São Paulo está no seu direito de reclamar. Estamos na disputa de um título. Estamos aí buscando uma liderança. Então tem todo o direito sim de fazer a reclamação. E deve fazer. Um jogo aí que teve posse de bola de 69%. Agora falando um pouquinho do jogo aí, né? A intensidade que o São Paulo fez no primeiro tempo, uma intensidade muito boa, o São Paulo indo para cima, 7 minutos de jogo já com 3 finalizações, São Paulo muito bem, e aos 10 minutos o São Paulo fez o primeiro gol, cruzamento do Reinaldo e o Diego de cabeça fez 1-0. Primeiro tempo do São Paulo excelente, um bom primeiro tempo, eu gostei do que vi, foi um jogo bem animado, um jogo bem empolgante, né? Porém no segundo tempo foi totalmente diferente. O São Paulo na pegada, na intensidade, caiu muito. E depois quando a gente vê as substituições, né, voltando de novo, né, Tietê e Vitor Bueno, né, os dois entrando em campo. Desse jeito eles entraram ali e como que vai ganhar um jogo colocando de novo Tietê e Vitor Bueno? Então mais um ponto negativo do Fernando Diniz aí no jogo de hoje. Eu colocaria o Galeano antes, colocaria o Rojas, colocaria outro jogador, um jogador de ataque, mas jamais Tietê e Vitor Bueno. Aí você já quebra toda a intensidade que tinha o São Paulo, por mais que não teve tanto assim no primeiro tempo. E falando do gol, o gol do Ceará, é uma vergonha, né, cara? O que o Pablo estava fazendo com 1 minuto de jogo do primeiro tempo, buscando o jogo na defesa? 1 minuto. Ele erra a saída de bola, que não tem, ele não tem nenhuma qualidade. O Pablo não tem essa qualidade, não tem essa agilidade de pensar e já tocar rápido. Daí o Pablo indo buscar o jogo, que eu não entendi por quê, errou o toque. Daí o Ceará foi lá e fez o gol. Gol de empate com 1 minuto. Falta de atenção conta também nesse lance, mas muito por conta aí do erro também do Pablo. Eu nem coloco muito aí a questão do Diniz, né? Saída de bola. Mas o Pablo jamais, Pablo, você deve buscar um jogo dentro da área praticamente. Você tem que estar lá na área para cabecear uma bola e sair dali. Mas armar um jogo, buscar o jogo, isso jamais. Foi aí que acabou, né? Aí já não sei se tem um dedo do Diniz de falar, Pablo, vai lá, busca o jogo, não sei. Mas o Pablo jamais deveria estar ali. E teve um lance que o Daniel Alves deu um lançamento magistral. Um lançamento maravilhoso para o Pablo. Ele ia sair praticamente na cara do gol. E o jogador de 30 milhões de reais do São Paulo, o jogador mais caro que o São Paulo pagou, não consegue fazer um domínio de bola. Um domínio. Aí fica difícil você ganhar um jogo assim, ganhar uma competição dessa forma. Fica bem difícil, né? Daí teve a entrada do Galeano hoje, o Galeano entrou, mas no finalzinho do jogo, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, Diniz? Aquele momento que você colocou o Galeano no jogo. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Já quebrou o São Paulo a intensidade do time com Tietê e Vitor Bueno. Então fica difícil, né, galera? Fica difícil, né? Então, o jogo aí, uma decepção para mim, porque um time que quer ser campeão tem que ganhar. Não tem cansaço que me convença que o São Paulo fez bom jogo hoje, que tá bom o empate. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, faltou ali também um pouco mais de agilidade do treinador para mexer. E também um pouco de capricho dos jogadores. O Luan perdeu um gol na área ali, praticamente feito. Mas parece que o São Paulo está afobado para chegar nessa liderança do Brasileirão. Essa é a realidade. E essa afobação não está deixando o São Paulo chegar. E isso precisa ser trabalhado. Temos 2 jogos a menos ainda na competição. E esses jogos não podemos vacilar de forma alguma. E o São Paulo, se quiser realmente ser campeão brasileiro,
tem que vencer esses jogos. Esse é o pós-jogo, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!